Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à conferência de apresentação de resultado do terceiro trimestre da Light Tecnologia. Sou Thalita Basso, diretora financeira e de Relações com Investidores. Antes de dar início à nossa apresentação, gostaria de ressaltar que estaremos gravando e que a apresentação estará sendo simultaneamente traduzida para o inglês. Caso tenha alguma pergunta em resposta, por favor, usar a parte de perguntas e respostas abaixo do Zoom, porque durante toda a apresentação, os participantes estarão somente como ouvintes. Destaco ainda que eventuais declarações relativas a perspectivas de negócio e premissas se referem a crenças e premissas da empresa, que estão sujeitas a incertezas e que, com isso, podem ocorrer ou não. Hoje está comigo Silvio Stein, CEO da companhia, que dará início à nossa apresentação. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Hoje, como de costume, nós vamos apresentar alguns destaques do resultado que nós entregamos ao mercado ontem. Eu gosto sempre de começar com os três pilares da empresa: a distribuição, o varejo físico e o varejo digital. A distribuição é a origem dessa empresa. Em 2001, ela foi formada para ser uma distribuidora de televisores, computadores, de eletrônicos em geral. Há 3 anos atrás, ampliamos a distribuição, abrindo a Allied de Miami, e hoje a nossa distribuição, além do Brasil, também cobre diversos países da América Latina. No pilar do meio, nosso varejo físico, somos o maior parceiro da Samsung no Brasil. Temos, nesse momento, 96 pontos de venda fortemente concentrados na região sudeste, que significa um bom percentual do total de lojas que a Samsung tem no Brasil. E do lado direito, o nosso varejo digital, que é composto de alguns negócios, a nossa loja própria, a Mobicom, que está conectada nos principais marketplaces do Brasil, diversas parcerias que temos com fornecedores, como as lojas HP, gerenciadas por nós, o iPhone para Sempre, um programa entre Itaú e Apple, e também, aqui no varejo digital, se encontra a nossa área de recondicionados, que a gente atua sob a marca Trocafy. Vou começar dando os detalhes geral dos resultados que apresentamos ontem. Tivemos um resultado histórico. Se nós falarmos em receita, crescemos 0,6% ano contra ano. E esta receita de 1,4 bi é a maior receita que nós tivemos nos últimos 5 trimestres. Esse crescimento veio fortemente da nossa área internacional, que cresce 2,9% em relação ao ano passado, 34% em relação ao trimestre anterior, e do varejo. Crescemos bastante no varejo, vamos dar um pouco mais de detalhe nas próximas páginas. Sofremos na distribuição Brasil. Neste trimestre tivemos alguns varejos tirando o foco da área de celular e acabamos tendo uma diminuição da distribuição Brasil ano contra ano. Quando nós olhamos o lucro, chegamos a 13,7 milhões de lucros, e esse 13,7 é expurgando o benefício do juros sobre capital próprio que foi pago no terceiro trimestre. Se nós não expurgarmos, nós temos 37 milhões, um número bastante significativo, contra 3,5 um ano atrás. Então, um lucro realmente muito expressivo. Como é que a gente chega nesse lucro? Nós tivemos, além do crescimento da receita, tivemos despesas operacionais 6% menores ano contra ano, tivemos um EBITDA 9% maior ano contra ano, e tivemos despesas financeiras 3,8% menores ano contra ano. Com isso, a gente chega num crescimento expressivo. Se olharmos o 13,7, um crescimento de 290% em relação ao terceiro trimestre de 2024. Além disso, no terceiro trimestre, anunciamos o pagamento de juros sobre capital próprio de 131 milhões de reais.
Esse valor foi pago em agosto aos nossos acionistas e com estes 131 milhões de reais, o dividend yield da empresa vai a 23% esse ano. É o terceiro ano consecutivo que a Allied é uma das maiores pagadoras de dividendo no mercado brasileiro. Isso faz parte da nossa estratégia de devolver aos nossos acionistas um rendimento significativo. Anunciamos também uma redução de capital de 180 milhões de reais, a ser feito agora em novembro, a ser pago aos acionistas, a ser restituídos aos acionistas no dia 25 de novembro. E se a gente tomar a liberdade de somar os 180 milhões que nós estamos restituindo com os 131 milhões de juros sobre capital próprio, isso nos leva a um dividend yield de 44%, com certeza um dos maiores do mercado brasileiro em 2025. Vamos entrar em cada uma das divisões. E começando pela distribuição. A distribuição Brasil e internacional. Do lado esquerdo, a gente mostra a distribuição Brasil. Nós tivemos uma queda ano contra ano, 628 milhões contra 694 do terceiro trimestre do ano passado. Essa queda veio fortemente de alguns clientes importantes nossos, da indústria de moda, mas que eram importantes também no mercado de celular, que tiraram o foco desse segmento de mercado. Isso, com certeza, como sempre fizemos, vamos buscar o local onde a demanda que existia vai e vamos voltar aos nossos patamares que sempre tivemos. No acumulado do ano, ainda temos um crescimento de 3% ano contra ano, distribuição Brasil 2,1 bi em 2025, 1,987 bi em 2024. O grande destaque, do lado direito, é a nossa distribuição internacional. Fizemos 408 milhões nesse trimestre, 3% sobre o ano passado, mas mais importante do que isso, 34% acima do segundo trimestre. Então, para relembrar aqui na distribuição internacional, nós estamos localizados em Miami, e no primeiro trimestre desse ano nós sofremos as mudanças processuais que vieram com a nova política tarifária do governo Trump. Apesar de que as tarifas não nos impactaram, nós estamos numa área chamada de Foreign Trade Zone, onde as tarifas americanas não nos impactam, porque é uma área dedicada à exportação. Mas, apesar disso, os processos de compra dos fabricantes, venda para os nossos clientes, de compra dos nossos clientes, mudaram significativamente. Então, tivemos um primeiro trimestre bastante duro, nos adaptando a isso, mas esse terceiro trimestre já mostra que estamos adaptados, os nossos clientes estão adaptados, voltamos aos patamares que tivemos no passado aqui em Miami. Se formos para o varejo físico, nós continuamos o nosso trabalho de buscar uma maior eficiência nesse segmento dos nossos negócios. As mudanças que implementamos, nós vendemos os nossos pontos de venda localizados no Paraná. O Paraná nos trazia uma lucratividade baixa devido a uma situação tarifária diferente e entendemos que, para o benefício do negócio, era melhor vendermos. Mas estamos assumindo 4 pontos muito importantes em São Paulo. Então, com a venda do Paraná, com a aquisição desses novos 4 pontos em São Paulo, nós chegamos a 96 pontos de venda. Como vocês podem ver no mapa, na parte de baixo, fortemente concentrado na região sudeste do Brasil, o que nos traz uma maior eficiência. A gente continua trabalhando para aumentar o faturamento por ponto de venda. Chegamos agora a R$ 436 mil por mês por ponto de venda. Se nós compararmos isso com 2020, é mais do que o dobro do que nós fazíamos. E temos conseguido isso com uma maior conversão dos clientes, com uma maior anexação de acessórios, de serviços, de seguros, uma venda bem mais qualificada. Na página seguinte, vamos falar sobre o nosso varejo online. E esse é o grande destaque do trimestre para nós. O varejo online ele é composto por alguns programas com parceiros, como o iPhone para Sempre, como as lojas online da HP,
é composto pela nossa loja própria, a Mobcom, conectada aos principais marketplaces do Brasil, e também é composto pela Trocafy, nossa plataforma de recondicionados. Tivemos um forte desempenho nesse terceiro trimestre, drivados pelo programa iPhone para Sempre. Em setembro foi o lançamento do novo iPhone, o iPhone 17, e tivemos resultados muito expressivos. 21% de crescimento ano contra ano, o que mostra mais uma vez que o programa iPhone para Sempre é um dos grandes vendedores de iPhone no momento de lançamento do produto. Além disso, temos como parte do varejo físico a Trocafy. Agora, com pouco mais de 3 anos de existência, se nós olharmos o crescimento composto ao longo desses 3 anos, crescemos mais de 200% por ano. Nossa plataforma Trocafy está se tornando o maior recondicionador do mercado brasileiro. Hoje, já temos a captação de produtos usados no programa iPhone para Sempre, na Fast Shop, em todas as lojas Samsung, nas lojas Vivo, nas lojas Claro, ou seja, captamos produtos para serem recondicionados nos principais pontos de venda do Brasil e continuamos ampliando as fontes de captação. E do outro lado, nos nossos pontos de venda, também continuamos ampliando. Além do nosso site Trocafy, que é uma avenida importante de venda dos nossos recondicionados. Estamos também conectados na Magalu, no Mercado Livre e agora também no Shopee. E além da venda através do online, seja 1P ou 3P, também vendemos os produtos recondicionados com a bandeira Trocafy a diversos varejistas no Brasil. Com isso, nós estamos criando uma categoria de recondicionados no Brasil e se tornando, a cada trimestre que passa, mais relevante no mercado brasileiro. As nossas alavancas de crescimento. Nós temos apostado e investido bastante em 4 áreas. A primeira é a Allied Internacional, a Allied Miami. Portfólio. Hoje vendemos em Miami produtos da Apple, da Motorola e produtos da Microsoft, o Xbox. Temos potencial de expandir no portfólio e na região geográfica. O segundo é a nossa área de distribuição B2B, a venda para empresas. Estamos fortalecendo as nossas ofertas a empresas, adicionando novos produtos e novos serviços ao nosso portfólio. Acreditamos que temos um potencial de crescimento bastante grande aqui. Terceiro, a Trocafy. Como mencionei, a gente vem crescendo 200% ao ano. O mercado de recondicionados no Brasil ainda é pequeno quando nós comparamos ao mercado de recondicionados nos Estados Unidos, e acreditamos que o Brasil seguirá taxas de penetração similares ao mercado americano. Então, estamos crescendo num mercado que está crescendo. E o último pilar de crescimento são as nossas parcerias estratégicas, assim como nós temos com o Itaú e a Apple no iPhone para Sempre, temos com a HP nas lojas online que gerenciamos para eles. Continuamos sempre buscando novas parcerias que nos coloquem numa posição destacada no mercado brasileiro. Para terminar, e antes de passar para a Thalita, os nossos grandes números. Esses números são os últimos 12 meses, terminados agora no terceiro trimestre. Fizemos 5,8 bilhões de receita bruta, com 209 milhões de EBITDA e 128 milhões de lucro líquido. Nesses últimos 12 meses, vendemos 5,6 milhões de produtos para tangibilizar a representatividade da Allied neste mercado. Temos 96 pontos de venda físico, 4 centros de distribuição, sendo um nos Estados Unidos, mais de 1.000 colaboradores. A multiplicidade de negócios que nós temos vem provando mais um trimestre que traz resiliência de resultados. Esse foi um resultado, mais uma vez, positivo. Nesse trimestre, um resultado histórico pelos
benefícios fiscais que tivemos através da MP do Bem, que ganhamos e divulgamos os resultados desse processo alguns meses atrás, pela nossa geração de caixa e por todos os ganhos de eficiência que implementamos. Vou passar para a Thalita, onde ela vai entrar em mais detalhes dos nossos resultados financeiros. Obrigado. Obrigada, Silvio. Bom, nesse terceiro trimestre, conseguimos contabilizar um resultado bem expressivo, que é baseado na estratégia de longo prazo da Allied frente às teses tributárias brasileiras. Vamos começar com alguns efeitos positivos no trimestre, que foi o pagamento de 130 milhões de JCP dia 28 de agosto, que foi o pagamento de 61 milhões, que é a metade do valor declarado em novembro de 24, e 69,7 milhões referentes ao JCP da competência de 2024, que declaramos no próprio mês de agosto. Tivemos um lucro líquido contábil de 263 milhões, posição de caixa de 618 milhões de reais, e nesse trimestre, particularmente, um caixa superior ao nosso total de dívida em 152 milhões, deixando a alavancagem com sinal invertido frente ao EBITDA. Entrando agora para os principais números, a companhia fechou o trimestre com uma receita líquida de 1.413 bi, que é um crescimento de 0,6% frente ao trimestre anterior, 150 milhões de lucro bruto, com a rentabilidade estável, perto de 10,7% sobre a nossa receita líquida. Um EBITDA particularmente alto, que recebeu esse provendo dos créditos de 392 milhões de reais, que é realmente um recorde histórico para a companhia. E o lucro líquido, além desse efeito positivo da venda dos créditos, ainda teve a otimização do resultado com benefício fiscal da declaração do JCP, chegando a 262 milhões de reais, dando 18,6% da nossa receita líquida. No acumulado do ano, a receita líquida está em 4 bi, o nosso lucro bruto na casa dos 400, quase 450 milhões de reais, 11,2%, a manutenção da nossa lucratividade. O EBITDA acumulado de quase 500 milhões de reais, 12,4%, e um lucro líquido contábil acumulado de 293 milhões, 7,3%. Vamos entrar um pouco mais no detalhe de receita e lucro bruto por canal, começando aqui com a distribuição. O grande destaque do trimestre foi a distribuição internacional, que foi o maior número dos últimos 5 trimestres, consolidando a recuperação desse canal que sofreu no primeiro trimestre com a mudança de regulação da tarifa, por causa da tarifa com a China, e ao longo do trimestre foi recuperando, chegando agora no seu ápice no terceiro trimestre, com crescimento de 3% versus o período anterior. Ressaltando aqui que o crescimento em dólar foi um pouco maior, porque no período nós tivemos uma apreciação do real frente ao dólar, então esse crescimento em dólar ficou 4%. Outro ponto importante na distribuição internacional foi o nosso lucro bruto, que trimestre contra trimestre nós crescemos 0,3 pontos percentuais de rentabilidade de um período para o outro, fazendo com que o lucro líquido do período, o lucro bruto do período, crescesse 13% em reais e 15% em dólar. A distribuição Brasil, conforme o Silvio comentou, sofreu um pouco nesse trimestre, muito baseado em varejistas renomados aqui no Brasil, que o principal não era o setor de eletrônicos. Então, frente a esse cenário macroeconômico do Brasil, com famílias endividadas, Selic altas, decidiram sair do mercado de eletrônico. Isso refletiu um pouco no nosso resultado, que foi atenuado por duas alavancas. Primeiro, parte da migração da venda para players grandes, vendas diretas para players grandes do mercado online, e também com o aumento da nossa margem bruta em 0,6 pontos percentuais, que fez com que a queda no lucro bruto fosse atenuada. Indo para o nosso varejo como um todo, foi o grande destaque do trimestre, principalmente quando a gente olha varejo digital, que teve uma boa performance em todos os segmentos que estão incorporados nesse digital, começando com o iPhone para sempre, que teve a sua venda histórica crescendo 21%,
A nossa troca FAI, que continua com crescimento expressivo, fez 2 vezes o valor de vendas do trimestre anterior. As nossas licenças digitais continuam crescendo, é uma base pequena, mas tem um grande potencial de mercado para a gente continuar sendo o líder nessa venda de licenças. O nosso marketplace cresce 19%, ressaltando que não é um canal foco. Na verdade, o principal desse marketplace é compor soluções aos nossos fabricantes e não canibalizar os nossos principais clientes da distribuição. E mesmo assim, nesse trimestre, teve um ótimo desempenho de 19%. Todos eles somados nos permitiu crescer 39% nesse canal, frente ao trimestre do ano anterior. O nosso varejo físico, olhando de forma seca, ele cai quase 9%. Quando a gente já recorta para semi-store sales, fica praticamente flat. Pontos positivos foi a venda dos estabelecimentos do Paraná, que nos deu um impacto positivo na EBITDA de 8 milhões no trimestre. E também a aquisição assumimos, né, 4 pontos novos em São Paulo, São Paulo capital e Grande Capital, como por exemplo o Shopping Ibirapuera Internacional de Guarulhos, que são pontos importantes que irão nos ajudar na receita do quarto trimestre. Olhando agora todos em perspectiva, acho que fica aqui no lado direito, a gente consegue olhar no acumulado que a distribuição internacional ainda cai, no acumulado de um ano contra o acumulado do outro ano, diminuímos bastante ao longo de cada trimestre essa diferença. A distribuição Brasil também cresce no acumulado, 3 bi 134 versus 2 bi 984, mas de uma forma mais suavizada. Olhando em termos de rentabilidade, duas coisas, alguns pontos positivos, como a distribuição internacional, que cresce a sua margem bruta em 0,3 pontos percentuais versus o trimestre anterior, e também a distribuição Brasil cresce mais expressivamente, 8,5% versus 7,9%. No acumulado, chegamos em 6%, por causa do mix de venda entre ambos, e o varejo segue dentro do novo patamar de margem bruta entre 23% e 25%. Indo agora para nossas despesas. A Light segue com o seu compromisso de gestão austera da despesa. A nossa despesa com vendas reduz em valor absoluto e também melhora na eficiência 0,6 pontos percentuais, que é bem significativo, ressaltando que o maior crescimento em vendas foi do canal do varejo digital, que tem um alto nível de investimento com despesas com vendas. A nossa despesas gerais administrativas segue estável, compensando inclusive a inflação de trimestre contra trimestre. Resultado financeiro é um bom destaque aqui, que a gente conseguiu ter 2 milhões de economia frente ao trimestre anterior, que são duas frentes aqui, dois movimentos que geraram esse ganho. O primeiro foi a rentabilização do maior nível de caixa que nós aplicamos. Isso gerou 5 milhões a mais de receita financeira frente ao terceiro trimestre de 24. E também a redução de 44 milhões na dívida bruta, que atenuou o efeito da Selic no nosso serviço da dívida, que comparando trimestre contra trimestre, no terceiro trimestre de 24 estava em torno de 10,75 a Selic, e nesse terceiro trimestre de 25 rodou na casa dos 15%. Pegando esse ponto e olhando o nosso nível de endividamento, particularmente nesse trimestre, a companhia, conforme dito, conseguiu ter posição de caixa maior que a nossa dívida bruta. Então, isso fez com que a nossa dívida líquida ficasse em excesso, ou seja, mais caixa que dívida em 152 milhões. A nossa dívida bruta foi paga em 44 milhões, reduzindo 8,6%. Outro ponto positivo foi que nós reperfilamos a quinta debenture, o que nos permitiu jogar 57 milhões de curto para longo prazo. Aqui também faz parte de uma estratégia da empresa de equilibrar tanto a redução de compromisso no curto prazo para enfrentar um ano de 2026 de eleições, de instabilidades, e também, ao mesmo tempo, não aumentar o serviço da dívida, dada a manutenção alta da taxa Selic. Então, decidimos não reperfilar a sexta debênture e manter com o seu pagamento.
Isso fez com que o nosso custo da dívida reduzisse em 0,1 pontos percentuais, por enquanto. Ao longo do tempo, com o pagamento da sexta debênture, essa tendência é diminuir. Olhando esse ponto, acho que vale a pena agora passar nos grandes movimentos do caixa, para explicar um pouquinho esse caixa de 618 milhões que terminamos. Para mim, o ponto mais importante desse slide é a geração de caixa através do capital de giro no trimestre, que foi de 124 milhões. Também, claro, com o recebimento da monetização dos créditos, o nosso EBITDA como um todo, EBITDA contábil foi de 392 milhões, o que nos permitiu pagar ainda mais JCP aos nossos acionistas. A saída de caixa foi de 124 milhões, porque já está líquido do IR, que foi retido no momento da declaração. Isso faz com que a Light seja uma das maiores pagadoras de proventos do mercado, nos comparando diretamente com empresas que tradicionalmente são grandes pagadoras de dividendos, como as de utilities, e faz então com que todos nós da empresa tenham muito orgulho e satisfação de entregar esse resultado para a companhia, para os nossos acionistas. Indo para resumir, numa visão recorrente, que eu acho que é um ponto importante, que a Allied continua de uma forma sólida e rentável, trazendo conforto e segurança não só para os colaboradores, mas também e principalmente para os seus investidores. A empresa segue com números estáveis de receita, de lucro bruto, lucratividade acima de 10%, um EBITDA recorrente 4 milhões acima do trimestre passado, um ganho de 0,3 pontos percentuais, um lucro líquido recorrente sólido de praticamente 14 milhões, além do ganho tributário da estratégia de distribuir esse proventos através de JCP aos nossos acionistas. Acho que com isso é tudo. Gostaria de agradecer a todos por mais uma participação na nossa videoconferência. Bom dia. Vamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Nós temos uma pergunta do Fábio Massaini, que parabeniza pela apresentação e pergunta se a recente queda do câmbio afeta positivamente a rentabilidade da empresa. Obrigado, Fábio, pela pergunta. A variação do câmbio, ela não impacta o resultado, a gente não tem expectativa que impacte no resultado. E por que isso? A grande maioria dos produtos que nós compramos e que nós revendemos, eles são fabricados no Brasil. Apesar disso, apesar de serem fabricados no Brasil, celulares, computadores, televisão, eles têm uma participação de componentes importados bastante forte, que varia com o dólar. No entanto, o ciclo de fabricação é bastante longo. Quando nós pegamos, por exemplo, uma televisão, as telas são importadas, são trazidas de navio, então as televisões que estão sendo vendidas hoje, as telas foram importadas 4 meses atrás, 5 meses atrás. Então, a variação do dólar, ela causa um impacto no nosso negócio, para cima e para baixo, a longo prazo. Em 6 meses depois da variação, em 8 meses depois da variação. Então, no curto prazo, a gente não vê nenhum impacto na nossa rentabilidade. Obrigado, Silvio. O mesmo Fábio também pergunta se, com um valor em caixa tão significativo, existe uma previsão ou proposta de redução de capital adicional. Eu começo e a Thalita me complementa. A posição de caixa que nós terminamos, ela é positivamente impactada pelo ganho do processo da MP do bem. E 180 milhões desse caixa serão distribuídos agora no dia 25 de novembro, ou serão restituídos aos nossos acionistas como redução de capital. Então, nós não temos nada previsto
mas é estratégia da empresa sempre buscar retornar aos nossos acionistas uma lucratividade bastante significativa. Então, não temos nada previsto, mas é um assunto que está sempre em cima da nossa mesa. Ok. Obrigado, Silvio. Agora temos uma pergunta de Lucas Fernandes, que pede para a companhia esclarecer sobre a contabilização da DIFAL relativa ao ano de 2022. Thalita, por favor. Olá, obrigada pela pergunta. O STF julgou dia 21 de outubro sobre a não pagamento da dívida 2. A Allied, como parte da estratégia comentada, a estratégia de longo prazo conservadora, tem aproximadamente 70 milhões em nossos, como depósito judicial, e que provavelmente poderá ser convertido tanto em caixa como em resultado. A gente já fez um lançamento parcial nesse resultado do terceiro trimestre, a outra parte estamos em análise, porque o acórdão ainda não saiu, e mostra mais uma vez o compromisso da empresa, às vezes com uma política um pouco até mais dura para os nossos executivos, de manter a Light competitiva, muitas vezes sem esse subterfúgio de benefícios fiscais, mas é um compromisso da empresa de que as teses tributárias entrem como adicional, como benefício para os acionistas, trazendo maior segurança para todos que investem na Light. Acho que desse assunto é o racor aqui que eu posso dividir com vocês. Obrigada. Obrigado, Thalita. Agora o Carlos Benevides, ele parabeniza pelos resultados e pergunta sobre as perspectivas de vendas e resultados durante a Black Friday. Vou responder em nome do Silvio aqui. A Light está vendo a venda de Black Friday, olhando os dados de mercado, como uma boa sazonalidade, uma boa perspectiva. Nós tivemos muitos players de mercado, principalmente online, fazendo vendas significativas no 11 do 11 e também fazendo bons movimentos de venda. Então, olhando os dados de mercado, a Allied fazendo parte dessa cadeia, entendemos que tem um bom potencial de resultado como um todo para o varejo no setor da Black Friday, e a Allied, como faz parte dessa cadeia, a tendência é que sigamos esses bons indícios que já temos até agora na prévia do mês de novembro. Acho que por enquanto é isso, a gente não pode dar muito guidance da empresa, mas olhando o mercado como um todo, a Allied continua como um forte player dentro desse segmento, e a tendência é seguir essa tendência de mercado. Obrigado, Thalita. Essa foi a última pergunta e com isso encerramos o call de resultado da Light do terceiro trimestre. Obrigado a todos. Bom dia, obrigada.